Fala galera, aqui é o William e esse é o primeiro vídeo do canal. No primeiro vídeo é explicado que o propósito desse canal, né? Vendo essa situação assim que a gente convivendo, conversando entre amigos, a gente percebe que tem uma defasagem na questão espiritual e até física mesmo. E as pessoas hoje em dia elas estão meio perdidas, né? Praticamente em saber quem elas são, em entender a questão da sua natureza, do seu propósito. E é isso que a gente quer falar aqui, é basicamente sobre isso. Se a gente não souber quem nós somos, se nós não soubermos para quê, propósito, vocação, de nada adianta. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma sementinha. Apesar de ser pequena, dentro dela tem vida. Só que cada uma delas vai ser só uma semente. Independente da sua espécie, independente do seu tipo, ela vai ser só uma semente. Se ela não for plantada, se ela não for regada e se ela não morrer na terra, ela não vai germinar e ela não vai dar sentido ao seu propósito. Na criação, Deus colocou no jardim árvore de toda espécie de frutos. Então tinha vários tipos de árvores. E o Espírito Santo na criação criou cada uma delas, cada uma da sua espécie e plantou elas para que pudessem crescerem no jardim e servir de alimento depois. E olhando tudo essa questão espiritual, quando você lê a carta de 1 Pedro, no seu capítulo 1, ele vai falar que nós não viemos de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Então toda vez que a gente recebe a palavra, toda vez que a gente ouve a palavra e recebe, guarda no nosso coração e quer aplicar aquilo para a nossa vida, é como uma semente que foi colocada em nós e que agora ela está sendo regada, ela está sendo cultivada. Então você recebeu a palavra a primeira vez, a semente foi colocada, você recebeu, né, Jesus como seu Salvador, entendeu que é Ele que pode te salvar, que é Ele que pode te perdoar, te justificar. Você recebeu essa palavra, você recebeu essa semente. E que semente é essa? A semente é Cristo. Como assim? Quando Jesus veio e esteve aqui, né, na Terra, e o Espírito Santo formou ele, o Espírito Santo gerou ele. E ele é a semente. Ele é a primeira semente, ele é o primeiro de muitos irmãos. A natureza divina dele agora pode ser plantada, semeada em nós. Então essa semente da natureza de Cristo agora é colocada dentro de nós. Agora é colocada no nosso coração para viver como ele viveu. Porque sem a semente de Cristo não dava para viver essa natureza espiritual, essa natureza divina. Precisou ser gerada essa semente que era ele. E agora a gente pode viver uma novidade de vida a partir dele. Então ele é a semente, a primeira semente. E é a semente que é colocada em nós. O que isso tem a ver com natureza e propósito? Porque assim como essa semente, quando ela morrer, ela vai dar o fruto dela. Cristo morreu e deu o fruto dele. Quando a semente morre, germina e nasce, ela revela o seu propósito, ou seja, ela revela o que ela é. E assim também quando ele morreu, ressuscitou e nos capacitou a receber essa natureza divina. Agora nós revelamos de quem nós somos, o que nós somos. Você acha que nós somos um ser humano lutando para ser espiritual, uma vez que recebemos a palavra de Deus, ou nós somos um ser espiritual, lutando para viver num corpo humano? Quando nós recebemos a natureza divina, agora nós não somos só um ser humano vivendo na terra aqui, lutando, fazendo de tudo, orando, buscando a Deus, se esforçando para ser espiritual. Ao contrário. Agora, recebendo essa natureza divina, entendendo que nós somos, nós fazemos
todas as atividades, vamos chamar de atividades espirituais, praticando bem, amando, orando, lendo a palavra, indo para a igreja, tudo isso faz parte de nós agora, é natureza, natural de nós, é algo para ser espontâneo. Então a gente não teria que se esforçar para fazer isso. Se nós estamos se esforçando para fazer isso, é porque a natureza divina em nós está sendo sufocada, como, por exemplo, Jesus deixou na parábola do semeador. Talvez os nossos anseios, as nossas vontades, as nossas preocupações estão sufocando a semente, a natureza em que o Espírito Santo gerou em nós, plantou em nós, que é a natureza de Cristo. Então, quando nós entendermos isso aí, quando a gente compreender quem nós somos, que agora nós somos nascidos de Deus, nós temos a natureza dele, as práticas espirituais são espontâneas na nossa vida. Então, não é um fardo para mim ter que orar a Deus. Não é uma dificuldade para mim ter que orar a Deus. Não, pelo contrário. Isso é algo que faz parte de mim. Isso é algo que vai além do meu querer. É algo que eu faço espontaneamente, é algo que eu vivo, sabe? É como se alimentar no nosso dia a dia. O nosso corpo precisa desse alimento e a gente simplesmente vai e come esse alimento quando está com fome. Da mesma forma, a prática espiritual e também amar o próximo não é para ser uma dificuldade, porque se eu sou filho de um Deus que é amor, amar para mim é o essencial, é a essência, está dentro de mim, é a minha natureza, assim como é a natureza dele. Se o meu Deus é bom, a bondade tem que florescer em mim. Não tenho que lutar para ser alguém bom, mas sendo filho dele, tendo a natureza dele, a bondade flui dentro de mim. O problema é que as pessoas estão se esforçando para ser, acham que precisam se esforçar para ser ao invés de fluir. Eu gosto de uma frase muito interessante do J.B. Carvalho, acho que ele escreveu no livro Metanoia. Ele fala o seguinte: fé não é para se esforçar, fé é para se entregar. Porque a gente acha que a nossa fé é para a gente ficar lá e lutando para ser santo e tudo mais, quando na verdade, crendo no que eu creio, acreditando no que eu acredito, sabendo agora o que eu sei, pela revelação da palavra, pela revelação do Espírito Santo, sabendo de tudo isso agora, eu só me entrego à vontade de Deus e deixo Ele fazer na minha vida as obras, as vontades dele, entendendo a nossa natureza agora, entendendo quem nós somos, de quem nós somos filhos, porque no final é isso que importa. Nós vamos ver nos próximos vídeos passar alguns exemplos bíblicos, né, de alguns homens, algumas mulheres que Deus vai revelando na história dessa pessoa o propósito dele. Essa pessoa na sua convivência, seja José, seja Davi, seja Maria, Moisés, você percebe que essas pessoas vão se entregando à vontade de Deus e a partir dessa entrega, a partir desse movimento de fé, a natureza de Deus vai se revelando nele, vai nascendo nele. É como essa semente que vai germinar agora para dar mais frutos depois. Para os próximos vídeos a gente vai meditar, refletir um pouquinho mais sobre isso, mas a princípio é entender de quem nós somos gerados. Eu sou gerado de Deus, então a partir de agora eu tenho a natureza dele. Então a minha luta não é para ser igual a Deus, como o Adão foi enganado no Éden, né? de ter o conhecimento e ser igual a Deus, não na natureza, né? Vou ser um Deus, não. Vou ser igual a Deus no sentido de conhecimento, no sentido de discernimento de bem e do mal, mas entender que agora eu sou filho dele, e sendo filho dele eu tenho a natureza dele. Pedro relembra lá na sua carta a frase que Deus usava tanto com o povo de Israel: sejam santos porque eu sou santo. Muitos olham isso e querem pregar isso como uma ordem, né? Sejam santos. Vamos supor, parem com a prática do pecado, por exemplo. Quando Deus fala essa frase, é uma frase de forma que ele capacita você a ser santo. E não só pede, mas ele capacita. Então ele está falando, sejam santos. É como ele
falou no princípio, haja luz e houve luz. Então se ele fala, sejam santos, ele está te dando a capacidade de ser santo como ele é. Então não é só uma exigência de Deus, mas é uma capacitação do Senhor. Então quando ele fala, sejam santos como eu sou santo, ele está falando assim, agora, conhecendo quem eu sou, sejam vocês também. E sejam no sentido, recebam essa capacidade de ser. Por isso que Cristo veio, fez tudo o que fez, morreu e ressuscitou. Tudo que ele fez em vida, a Bíblia passa mais tempo mostrando, revelando tudo que ele fez em vida do que o capítulo de morte dele. Porque a morte foi a consumação de tudo que ele fez e a ressurreição é a nossa capacitação para fazer tudo que ele fez da forma como ele fez. É por isso que João fala, né? Se vocês dizem que amam ele, devem andar como ele andou, fazer o que ele fez, ser como ele era. Tendo a natureza de Cristo, agora vocês têm que ser como ele era. Então é isso. Espero que tenham gostado, espero que esse vídeo abençoe a sua vida. E acompanhe os próximos vídeos, porque a gente vai falar mais sobre esse assunto, sobre natureza, sobre a nossa identidade cristã. E que você possa compartilhar para abençoar mais pessoas. Se você acha que esse vídeo foi relevante, que abençoa a sua vida, abençoe a vida de outra pessoa também. Se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar, para dar aquele incentivo, para dar aquele impulso e que nós possamos continuar nessa jornada aí para aprender mais sobre isso aí, tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.